Você já percebeu como a maioria das pessoas vive como se estivesse no piloto automático? Poucos realmente param para questionar o que acreditam e, menos ainda, têm a coragem de mudar de ideia diante de novas evidências. Vivemos tempos em que nunca houve tanto acesso à informação e, paradoxalmente, nunca estivemos tão confusos, distraídos e manipuláveis. O que vemos hoje não é apenas excesso de dados, mas preguiça mental coletiva. Pesquisas mostram que mais da metade das pessoas compartilha notícias sem sequer ler o conteúdo completo. Vivem de manchetes, de impressões rápidas, de atalhos mentais. Mas o problema vai além de simples desatenção. Estamos diante de uma crise profunda do pensamento crítico, e essa crise ameaça a liberdade de cada indivíduo. Sócrates, há séculos, já alertava que a verdadeira sabedoria começa com a confissão da ignorância. E o que fazemos hoje? Fingimos que sabemos. Fingimos que entendemos. Corremos atrás de certezas rápidas para não sentir o desconforto da dúvida. Essa preguiça mental não é inocente. Ela tem consequências reais. Afeta desde as nossas escolhas políticas até a forma como educamos nossos filhos. Pensamos que decidimos livremente, mas na maior parte do tempo reagimos como peixes atrás de iscas brilhantes, manchetes sensacionalistas, discursos polarizados, promessas fáceis. Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você mudou genuinamente de opinião sobre algo importante? Não porque alguém te forçou, mas porque encontrou evidências melhores. Se não consegue lembrar, você não está sozinho. A mente moderna, condicionada pela pressa e pela distração digital, raramente se permite esse exercício de humildade. Nosso tempo premia a reação rápida, não a reflexão cuidadosa. Valorizamos certezas superficiais e não a dúvida construtiva. Preferimos a indignação imediata à compreensão profunda. E o pior, isso não é acaso. Esse declínio foi alimentado, explorado e transformado em um modelo de negócio. A lógica é simples. Quanto menos você pensa, mais fácil é ser manipulado. Indivíduos distraídos são consumidores previsíveis e cidadãos dóceis. A democracia, sem pensamento crítico, se torna apenas uma casca vazia. Instituições de aparência sólida, mas frágeis por dentro. Mas existe uma boa notícia. O pensamento crítico não é dom de poucos iluminados. Ele é um músculo e, como qualquer músculo, pode ser treinado. O problema é que, por muito tempo, deixamos esse músculo atrofiar. E a principal responsável por essa atrofia é a tecnologia que carregamos no bolso. Seu celular está provavelmente a menos de 1 metro de você neste momento. Isso não é coincidência, é design. Nicholas Carr, estudioso da internet, disse uma frase perturbadora. O que a rede faz é reduzir nossa capacidade de concentração e contemplação. Não é você que está ficando mais impaciente. É o ambiente em que vive que está treinando seu cérebro para ser assim. Pense no seu dia. Uma notificação chega, você interrompe o que está fazendo, entra em uma rede social e 10 minutos depois já esqueceu completamente o que estava fazendo antes. Isso não é acidente. Isso é modelo de negócio. Plataformas digitais não querem que você pense, querem que você reaja. Querem cliques, curtidas, compartilhamentos, não compreensão. A dopamina digital substituiu a contemplação filosófica. A neurociência mostra que cada interrupção gera um custo enorme. Nosso cérebro leva em média 23 minutos para voltar ao mesmo nível de foco. Agora multiplique isso pelas dezenas de vezes em que você é interrompido ao longo do dia. O resultado é devastador. Uma mente incapaz de sustentar a atenção necessária para refletir profundamente sobre qualquer coisa. E se isso já é preocupante para adultos, imagine para as gerações que cresceram dentro desse ambiente.
Jovens que nunca experimentaram a paciência de ler um livro inteiro, que nunca aprenderam a lidar com o silêncio, que não sabem sustentar um argumento complexo. Estamos diante de uma mudança estrutural da mente humana. Não é exagero. Estamos terceirizando não apenas a memória, mas também o julgamento. Para que avaliar informações se o Google parece ter respostas prontas? Para que pensar por si mesmo se é mais rápido compartilhar opiniões pré-fabricadas? Mas aqui está a grande ironia. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão incapazes de transformar informação em sabedoria. Estamos como náufragos, rodeados por um oceano de dados, mas morrendo de sede de compreensão. E aqui, meu amigo, está a reflexão estoica. Não é a tecnologia o problema, mas como escolhemos usá-la. As ferramentas em si não são neutras, são extensões de intenções humanas, e os interesses que controlam essas ferramentas não estão alinhados com a sua liberdade. Eles estão alinhados com lucro, manipulação e controle. Se você não aprender a questionar, se não assumir o comando da sua mente, alguém fará isso por você. E aí, você será apenas mais um número dentro da economia da distração. Um estudo do MIT mostrou que notícias falsas se espalham 6 vezes mais rápido que notícias verdadeiras. Por quê? Porque a mentira geralmente é mais emocionante, mais surpreendente e mais alinhada com os preconceitos que já carregamos. A economia da atenção não lucra com a verdade, mas com o engajamento. E o que engaja? Medo, raiva, indignação, choque. Essa máquina tem 3 grandes beneficiários. A indústria da atenção, que transforma cada clique em lucro. Políticos e ideólogos, que manipulam uma população fragmentada em bolhas informacionais. Vendedores de certezas fáceis, de gurus conspiratórios a populistas que prometem soluções mágicas. Quando as pessoas não conseguem concordar nem sobre fatos básicos, o debate se dissolve. Em vez de buscar soluções conjuntas, viramos tribos digitais gritando umas contra as outras. Dividir para conquistar nunca foi tão lucrativo. E aqui entra um ponto estoico fundamental. Quando terceiramos o nosso discernimento, também terceiramos a nossa liberdade. Epicteto, que nasceu escravo, dizia que ninguém é verdadeiramente livre se não é senhor da própria mente. E hoje, muitos se tornaram servos, não de senhores visíveis, mas de algoritmos invisíveis. Mas não pense que isso significa derrota. Assim como músculos atrofiados podem ser fortalecidos com treino, o pensamento crítico também pode ser recuperado. E aqui no Viking Estoico, eu quero te mostrar que isso é uma disciplina diária, quase como um treino mental de gladiador. Exercício 1, a arte da pergunta. Quando ouvir algo que desperta raiva ou concordância imediata, não reaja. Pergunte: como sei que isso é verdade? Quem se beneficia se eu acreditar nisso? Essa pausa é um ato de rebelião contra o reflexo condicionado. Exercício 2. Leitura profunda. Em vez de viver de fragmentos, dedique 20 ou 30 minutos por dia a textos que desafiem a sua mente. Não leia apenas para confirmar crenças, mas para expandi-las. Aristóteles já dizia: é sinal de uma mente educada considerar uma ideia sem necessariamente aceitá-la. Exercício 3. Suspender o julgamento. Diante de temas polêmicos, resista ao impulso de formar uma opinião imediata. Dê-se 24 horas antes de concluir. Nesse intervalo, busque conscientemente argumentos contrários. É desconfortável, mas esse desconforto é crescimento. Exercício 4. Diálogo com o diferente. Busque conversas com quem pensa de outra forma. Não para vencer debates, mas para entender raízes de visões diferentes. Isso expande o horizonte e combate o tribalismo mental. Exercício 5. Diário de erros.
Registre momentos em que descobriu estar errado. Não como vergonha, mas como vitória. Cada erro reconhecido é uma prova de evolução. Essas práticas não são luxo intelectual. São armas de sobrevivência mental em um mundo que tenta capturar a sua atenção e vender a sua liberdade em pequenas parcelas. Agora, imagine uma revolução silenciosa. Pessoas comuns, dia após dia, fortalecendo o músculo do pensamento crítico. Crianças sendo incentivadas a perguntar por quê e recebendo respostas sinceras. Adultos que param de repetir slogans e começam a buscar compreensão real. Essa revolução já começou nas escolas, em comunidades online sérias, em indivíduos que escolheram o desconforto da verdade ao invés do conforto da ignorância. O que está em jogo não é apenas política, consumo ou informação. O que está em jogo é a nossa humanidade. Quando abrimos mão de pensar por nós mesmos, abrimos mão do que nos torna únicos como seres racionais. E aqui está o chamado do viking estoico. O mundo moderno vai continuar tentando te arrastar para a distração, para o ruído, para o superficial. Cabe a você decidir se será arrastado ou se vai se tornar o senhor da sua própria mente. Pense como um estoico. Você não controla o sistema, mas controla como reage a ele. Você não controla o bombardeio de informações, mas controla se vai ser escravo delas. A escolha é clara: aceitar passivamente o que lhe é servido ou reivindicar a responsabilidade de pensar com clareza. E se você chegou até aqui, já provou que tem sede de liberdade intelectual. Então, inscreva-se no Viking Estoico. Deixe o seu comentário dizendo qual desses exercícios você vai praticar primeiro. E lembre-se, a vitória estoica não é gritar mais alto. É permanecer firme, lúcido e consciente em meio ao caos.